Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar a Era Vargas, um dos períodos mais importantes da história do Brasil, no século XX. A chamada Era Vargas corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil entre os anos de 1930 e 1945. Esse período teve início após a Revolução de 1930, que pôs fim à chamada República Velha ou Primeira República. Durante a Era Vargas ocorreram profundas transformações políticas, econômicas e sociais no país, como a centralização do poder nas mãos do governo federal, o fortalecimento do Estado, o avanço da industrialização e a criação de importantes leis trabalhistas. A Era Vargas costuma ser dividida em três fases principais: o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, entre 1934 e 1937, e o Estado Novo, período ditatorial que vai de 1937 a 1945. Vamos começar analisando o governo provisório. O governo provisório teve início após a Revolução de 1930, movimento político e militar que derrubou o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, que havia sido eleito presidente. A revolução foi liderada por setores das elites políticas insatisfeitas com o domínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais na política nacional, prática conhecida como política do café com leite. Após assumir o poder, Getúlio Vargas dissolveu o Congresso Nacional, afastou governadores e nomeou interventores federais para governar os estados. O objetivo era centralizar o poder nas mãos do governo federal e reorganizar a estrutura política do país. Durante esse período foram criados novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, responsável por iniciar políticas voltadas para os trabalhadores urbanos. O governo também passou a regulamentar relações de trabalho e incentivar a organização sindical, embora os sindicatos fossem controlados pelo Estado. O segundo tema importante é a Revolução Constitucionalista de 1932. Esse movimento ocorreu no estado de São Paulo e teve como principal objetivo exigir a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Os paulistas estavam insatisfeitos com a perda de influência política após a Revolução de 1930 e criticavam o fato de o país estar sendo governado por um governo provisório sem uma Constituição em vigor. A revolta começou em julho de 1932 e contou com grande mobilização da população paulista. Apesar da forte resistência, as forças do governo federal conseguiram derrotar militarmente os revoltosos após alguns meses de conflito. Mesmo com a derrota militar, a Revolução Constitucionalista teve importantes consequências políticas, pois pressionou o governo de Getúlio Vargas a convocar eleições para uma Assembleia Constituinte responsável por elaborar uma nova Constituição para o país. A terceira etapa da Era Vargas é o chamado Governo Constitucional, que começou em 1934 com a promulgação da nova Constituição. Essa Constituição trouxe diversas inovações políticas e sociais. Entre elas estavam o voto secreto, o voto feminino, a criação da justiça eleitoral e a ampliação dos direitos trabalhistas. Após a promulgação da Constituição, Getúlio Vargas foi eleito presidente de forma indireta pela Assembleia Constituinte. Esse período foi marcado por grande instabilidade política e por intensos conflitos ideológicos. No cenário político brasileiro começaram a surgir movimentos inspirados nas ideologias que se espalhavam pelo mundo naquele período, especialmente o comunismo e o fascismo. Nesse contexto ocorreu uma forte radicalização ideológica entre comunistas e integralistas. De um lado, estavam os comunistas organizados principalmente na Aliança Nacional Libertadora, movimento político que defendia reformas sociais profundas, tinha apoio de setores de esquerda e de parte do movimento operário. Do outro lado estavam os integralistas, reunidos na Ação Integralista Brasileira, movimento de inspiração fascista liderado por Plínio Salgado. Os integralistas defendiam um Estado forte, nacionalista e autoritário. As tensões entre esses grupos contribuíram para o aumento da instabilidade política no país. Em 1935 ocorreu a chamada Intentona Comunista. Esse movimento foi uma tentativa de levante militar, liderado por setores ligados ao Partido Comunista.
Rebeliões ocorreram em cidades como Natal, Recife e Rio de Janeiro. O movimento foi rapidamente reprimido pelas forças do governo, mas serviu como justificativa para que o governo adotasse medidas cada vez mais autoritárias, como o aumento da repressão política e a perseguição a opositores. Poucos anos depois, em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado que deu início ao período conhecido como Estado Novo. O golpe foi justificado pela divulgação de um documento conhecido como Plano Corrêa, que denunciava um suposto plano comunista para tomar o poder no Brasil. Posteriormente foi descoberto que esse documento era falso. Mesmo assim, Vargas utilizou esse argumento para fechar o Congresso Nacional, cancelar as eleições presidenciais previstas para aquele ano e impor uma nova Constituição de caráter autoritário. Essa nova Constituição ficou conhecida como Constituição de 1937. Durante o Estado Novo foram proibidos partidos políticos, a imprensa passou a sofrer forte censura e o governo passou a controlar a vida política do país de forma centralizada. Para reforçar a propaganda do regime foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por divulgar a imagem do governo e controlar as informações que circulavam no país. Apesar do caráter autoritário do Estado Novo, o período também foi marcado por importantes avanços na área social e trabalhista. Em 1943 foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida como CLT. Essa legislação reuniu diversas normas que regulamentavam as relações de trabalho no Brasil, estabelecendo direitos como carteira de trabalho, férias remuneradas, regulamentação da jornada de trabalho e proteção aos trabalhadores. Essas medidas fortaleceram a relação entre o governo Vargas e os trabalhadores urbanos, contribuindo para a construção da imagem de Vargas como defensor das classes trabalhadoras. Outro acontecimento importante desse período foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o governo brasileiro manteve uma posição de neutralidade no conflito. No entanto, após navios brasileiros serem atacados por submarinos alemães no Oceano Atlântico, o Brasil declarou guerra às potências do eixo em 1942. Como parte do esforço de guerra foi criada a Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB. Cerca de 25.000 soldados brasileiros foram enviados para lutar na Itália ao lado das forças aliadas contra as tropas alemãs e italianas. A participação brasileira na guerra fortaleceu o prestígio internacional do país e contribuiu para aumentar as pressões internas pela redemocratização. No final da Segunda Guerra Mundial cresceu no Brasil a pressão pelo fim da ditadura do Estado Novo e pela restauração da democracia. Diversos setores da sociedade passaram a exigir eleições livres e o retorno das instituições democráticas. Em 1945, diante dessas pressões e da perda de apoio de setores militares, Getúlio Vargas foi deposto por um movimento liderado pelas Forças Armadas. Com a queda de Vargas, chegou ao fim a Era Vargas e iniciou-se um novo período da história política brasileira marcado pela redemocratização e pela realização de novas eleições presidenciais. Assim, a Era Vargas foi um período fundamental para compreender a formação do Estado brasileiro moderno, pois marcou a centralização do poder político, o fortalecimento da atuação do Estado na economia, a criação de importantes direitos trabalhistas e também a experiência de um regime autoritário durante o Estado Novo. Essas transformações tiveram impactos duradouros na estrutura política, social e econômica do Brasil.